Lucas capítulo 18, a partir do verso 35. Amém? Podemos ler em nome de Jesus? Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam diante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus. Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Agora vamos ler o verso 1 do capítulo 19, que diz: Jesus entrando em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra e pela oportunidade que nós temos de estar reunidos no nome de Jesus, de podermos olhar na face uns dos outros, de podermos ser ministrados junto com a palavra do Senhor, de podermos conhecer pessoas que talvez a gente nunca imaginou que um dia a gente fosse cruzar, mas nós estamos aqui porque a reunião dos filhos de Deus é em volta da cruz. A reunião dos filhos do Pai é em torno da cruz, porque a cruz ela une povos, línguas e nações, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar sobre não perder as oportunidades. Irmãos, quando a gente para meditar sobre a trajetória de Jesus, os caminhos que Jesus fez, nós vamos ver na Bíblia que Jesus ele era seguido por uma grande multidão. Uma multidão enorme que seguia Jesus. E a maioria daquela multidão era apenas pessoas curiosas, porque ouviam falar dos milagres que Jesus fazia. Outras, além da curiosidade, eram também interesseiros, porque sabia que Jesus multiplicava pães e peixe. Cada pessoa tinha um sentimento porque seguia o Mestre. E aqui nós temos o relato de 2 homens, um fora de Jericó e o outro que morava dentro da cidade de Jericó. O primeiro trata-se de um cego. A Bíblia não relata quanto tempo ele era cego, mas ela faz questão de dizer que ele
E estava lá um cego à beira do caminho. O cego não podia ver, mas ele ouvia. E ele estava à beira do caminho. Era como se Jesus já tivesse passado. E ele estava ouvindo o murmúrio da multidão. E o cego pergunta o que está acontecendo. E alguém vai e diz para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Os olhos daquele cego nunca tinham visto a face de Jesus assim como eu e você. Mas ele já tinha ouvido falar do que Jesus era capaz de fazer. E ele sabia que ele tinha que agarrar aquela oportunidade com toda a força que ele tinha. Ele não tinha ninguém para guiar ele até o mestre, mas ele tinha voz. E ele começou a gritar, assim como uma criança grita, assim como uma criança esperneia por algo que ela quer, assim como uma criança que é tirada do colo da mãe e que deseja voltar para o colo. Assim, aquele cego que estava à beira do caminho começou a gritar pelo Jesus. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais aquele cego gritava, a multidão dizia: cala a boca. Porque a sociedade tinha os cegos como os improváveis, como o lixo, como a escória. Fica aí porque tu pecou demais, por isso que tu está cego. Era essa a visão que a humanidade, que a sociedade tinha dos cegos. Eles ficavam na porta do templo, então fora da cidade, lugar longe dos holofotes. Era na sarjeta. Irmão, mas o clamor e a insistência daquele homem, ele agarrou aquela oportunidade porque Jesus não passaria mais por Jericó. Foi a última vez que Jesus passou ali. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e manda chamar ele. E aquele homem recebe o seu milagre. A Bíblia vai dizer que ele chega até Jesus. Jesus pergunta: o que é que tu queres que eu te faça? Quantas vezes você já entrou aqui essas portas? Quantas vezes você não foi visitado pela presença de Jesus? E ele tem te perguntado: o que é que você quer que eu te faça? Mas você de verdade não está interessado que ele faça nada na sua vida, porque você não quer se comprometer. E aquele cego recebeu a cura e ele não se afastou, ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Isso foi fora de Jericó. Quando Jesus entra em Jericó, tem um homem lá que eu não sei se ele era maior que eu ou menor que eu. Eu sei que o texto vai dizer que ele era um homem de pequena estatura. Ele tinha uma dificuldade de ver Jesus no meio do povo. Mas ele sabia que Jesus iria passar por ali. Mas ele sabia que aquele caminho era o caminho do Messias, do Jesus que estava tão sendo falado no meio do povo. E ele disse: eu quero ver Jesus. E Zaqueu, ele tem uma ideia: eu vou subir na figueira. E eu acredito que antes que Zaqueu subisse na figueira, Jesus já tinha visto ele. Jesus já tinha proposto no seu coração: hoje eu vou pousar na casa de Zaqueu. Tem um homem lá na cidade de Jericó que é intitulado por ladrão, por enganador, alguém que não dá nada para ele, que é odiado pela sociedade. Hoje me convém pousar na casa dele. Zaqueu não sabia, mas Jesus já tinha proposto no seu coração. Porque é diferente da multidão. Alguém que quer realmente conhecer quem Jesus é. É diferente da gente entrar e sair por essas portas e não se comprometer com aquilo que ele está falando. Sabe, e Jesus vê Zaqueu lá em cima. E Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. E Zaqueu desce depressa e
Zaqueu de ladrão. Jesus não chamou Zaqueu de enganador. Todavia, a presença de Jesus constrangeu o coração de Zaqueu, a ponto dele se arrepender. E no final no versículo 10, Jesus vai e diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que foi que nós havíamos perdido? Que oportunidade foi essa que Zaqueu agarrou com as suas mãos? E que agora Jesus está dizendo: foi devolvido algo. Eu encontrei algo. Quando Adão e Eva pecam lá no jardim, eles perdem a comunhão. Eles perdem a intimidade. Jesus, ele não veio só resgatar serviço. Jesus, ele não quer que a gente só trabalhe para ele. E no final da nossa vida, a gente venha dizer como Salomão: eu corri atrás do vento. Jesus, ele não veio resgatar serviço. Ele veio resgatar relacionamento. É bem verdade que muitas vezes nós perdemos as oportunidades. E talvez para alguém aqui nessa noite seja uma única oportunidade que é dada. Oportunidade de quê? De nos arrepender. De nos arrepender. A vida nos oferece muitas oportunidades. Aproveitá-las é um gesto de sabedoria. E desperdiçá-la é um ato de loucura. Muitas pessoas desperdiçam até mesmo a última oportunidade de viver. Aquele cego, na entrada de Jericó, ele aproveitou a oportunidade. O cobrador, que era tido por ladrão, o Zaqueu, ele também não desperdiçou a oportunidade, porque nunca mais Jesus passaria em Jericó. Temos que nós ser corajosos. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Que diz assim, ó: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. No 16 ele diz: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade ou momento oportuno. Aproximemo-nos confiadamente ao trono da graça. O que é graça? É um favor que eu e você, nós não merecemos. Nós merecemos o inferno e Deus envia Jesus para nos levar de volta ao céu, para nos levar de volta ao Pai. Louvado seja Deus. Isso é graça. Precisamos ser corajosos, ainda que a multidão esteja gritando: cala a boca, porque ele não vai te ouvir, só porque tu é um cego, só porque tu é um drogado, só porque tu é um prostituto, só porque você é um ladrão, só porque você é um mentiroso. É que as pessoas esquecem que existe um trono que tem graça. Graça nenhum homem pode nos dar, mas Jesus, ele tem um trono, que desse trono ele não vem só justiça e juízo, mas ele vem graça. E por isso nós estamos aqui. Mas para nós alcançarmos essa graça,
precisamos largar a dureza de coração. Hebreus, bem do outro lado, no capítulo 3, a partir do verso 7, a Bíblia vai dizer assim, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provocação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram quando me aprovam. Apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Sabe qual é a principal resposta que nós podemos dar para toda a pregação que a gente escuta nos cultos? É a gente dar ouvido. E dar ouvido não é só sentar aí e ouvir. É a gente sair daqui compromissado em viver aquilo. O salmista Davi diz que ele tinha guardado a palavra do Senhor no coração dele para não pecar contra o Pai. A palavra aqui, guardar, está se ligada à questão de obedecer. De obedecer. Se eu fosse perguntar para você qual foi o sermão que você ouviu domingo passado, qual foi a palavra que foi ministrada ao teu coração no domingo passado? Porque o domingo é o dia que as igrejas estão mais lotadas. Porque muita gente está compromissada com as coisas dessa vida, com os seus trabalhos, e só aparece na igreja no dia de domingo. Mas se Jesus chegasse para você: filho, qual foi a palavra que eu usei o ministrante da palavra no domingo passado? Você não entende por que no livro do Apocalipse, Jesus ele vai estar sempre dizendo que a gente deve ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Jesus está dizendo: saia compromissado com aquilo que você escuta. O anseio de Deus é que quando a gente ouça a sua palavra, a gente se comprometa com aquilo que Ele está pedindo, com aquilo que Ele está nos ensinando. Porque no final da nossa vida isso vai ter toda a diferença. Nós não vamos ser só ouvintes, nós vamos ser praticantes. Jesus estava pedindo: deixa de mentir, deixa de pecar, deixa de adulterar, deixa de fazer aquilo que desagrada. E qual é que é a resposta que a gente tem dado para tudo isso? Porque o mentiroso e o adúltero vão para o mesmo canto. Às vezes a gente se escandaliza com um pecado bem grandão, mas as pessoas devem mentindo. E aproveite a oportunidade que é dada hoje a cada um de nós. Para nós encerrarmos, não deixe passar a hora do arrependimento. Em Mateus capítulo 4, nós vamos ver Jesus começando o seu sermão, começando a pregar.
E no verso 17 do 4, diz que daí em diante, Jesus começou a pregar. E qual era a pregação de Jesus? Não era diferente da que João pregava no deserto. Era: arrependei-vos, arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. É chegado a vós o reino do céu, arrependam-se. Sabe o que Jesus está dizendo? Se o reino do céu é chegado diante de você, a única atitude que você deve fazer é arrepender. É se arrepender. Até mesmo daquilo que você, na sua cabeça, você acha que é coisa simples, mas que para Deus é muita coisa. Nós devemos nos arrepender de nós amanhecer um dia e não falar com o Pai. Nós devemos nos arrepender de nós termos vários currículos na nossa lista profissional aqui nessa terra e a gente nunca ter completado uma leitura da Bíblia. Nós devemos nos arrepender de muitas vezes a gente sentar nesse banco e a gente não ligar nossa mente uma palavra que está sendo pregada. Nós devemos nos arrepender porque nós gastamos mais tempo na frente de uma televisão e na rede social do que em oração, falando com Ele. Nós devemos nos arrepender de nós querer ser mais parecido com a terra do que com o celestial. Nós devemos nos arrepender porque nós buscamos mais primeiras coisas aqui do que aquelas que são eternas. Nós devemos nos arrepender porque muitas vezes nós colocamos o nosso coração naquilo que é passageiro. Fazemos o nosso tesouro aqui, aonde a traça corrói, o ferrugem corrói, o ladrão rouba. Porque o Senhor disse: aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Irmãos, qualquer coisa grandiosa que a gente pode ganhar e conquistar aqui nessa terra, nada se compara com a presença dEle. Nada se compara quando Jesus ele vier buscar a sua igreja e nos abraçar e olhar para o nosso rosto e dizer: vem, filho amado, eu te conheço, você me priorizou, você não correu só atrás dos teus sonhos, mas primeiramente você buscou aquilo que é eterno e você viveu dos acréscimos. Porque crente que busca o céu em primeiro lugar, a mão de Deus ela se movimenta e coloca acréscimos. Coloca acréscimos. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentarei. Aleluia. O problema é que a gente inverte os valores das coisas. Primeiro a gente quer buscar o nosso sonho, depois a gente busca o reino do céu. E não é essa a ordem. Primeiro é Ele, depois é nós, depois é a nossa vontade, depois é o nosso sonho, porque a palavra vai dizer que o sonho de Deus é maior que o nosso. Se você sonha grande, Deus ele sonha maior ainda. Mas sabe o ponto crucial e qual Deus ministrou ao meu coração e eu quero passar para você? E o Senhor me quebrantou assim de uma maneira. Está em Jeremias capítulo 21, que fala do povo de Deus, de Judá, que não dava ouvido à pregação de Jeremias. Deus levanta Jeremias em um tempo de alta rebelião e rebeldia do povo do Senhor. Os sacerdotes não ministravam mais, a maioria dos profetas viu-se desviado da verdade, só falava aquilo que o rei desviado queria ouvir. E Deus levanta Jeremias
arrependimento. E no capítulo 21, o rei Zedequias faz um pedido a Jeremias. E aí diz assim, olha, essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Quando o rei Zedequias enviou-lhe Pazu, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maséias. Eles disseram: consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhe: diga a Zedequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel: estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios que cercam vocês do lado de fora do muro. E eu os reunirei dentro dessa cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens como os animais. Eles morrerão de uma peste. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo desta cidade que sobreviver à peste, a espada e a fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhe a vida. Ele os matará a espada, sem piedade nem misericórdia. Não terá deles nenhuma compaixão. Diga a este povo, assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo o que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês, viverá. Esse que escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a essa cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Irmãos, o povo lutava contra a palavra de Deus. Diziam que Jeremias era louco, que era duro demais aquele sermão, que Deus não viria com juízo sobre o povo. Só que agora tem um apelo de um rei que entendeu que a hora do arrependimento havia passado e eles não tinham percebido isso. Era quando Deus estava dizendo: arrepende-te, ó Israel, e o povo dizia: não, nós vamos continuar na nossa maneira de viver. E agora a única maneira deles ficarem vivos era se render ao inimigo que estava na sua porta. Por que muitas vezes para nós é mais fácil se render ao diabo do que a gente ouvir a palavra de Deus e obedecer? Porque a gente deixa passar a hora do arrependimento. Por que a gente deixa o sol se pôr sobre a nossa ira? Agora a única maneira do povo de Israel ficar vivo era se render ao inimigo.
onde Deus continua dizendo: se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. É chegada a voz do reino do céu: arrependei-vos. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, eu quero orar pela tua vida agora. Oh, oh Deus! Oh Pai, nos perdoa, Jesus, nos perdoa.